pra ver o restante da escolinha. Domingo passado a gente teve a parte 1 da história de José. Ah, vai ser muito emocionante o restante. Porque o que eu vi domingo passado... É verdade. Olha, é verdade. eu quero E saber. hoje tem a parte 2 da história de José. É tão grande que essa história, a tia Sandra teve que contar 2 vezes. É verdade. Mas tá muito bom, né? Eu tô muito curiosa pra saber o que aconteceu com ele na casa de Faraó. Sim, é verdade. Aconteceu muita coisa com ele, ele virou governador. Não sei, eu vou escutar hoje. Você tá cansado. Vamos ouvir hoje o que ela tem pra contar, como é que ficou a vida dele, o que os irmãos dele fizeram. Olha, eu tô crendo que vai ser uma história muito legal, que as crianças não podem perder. Vai ser muito bom. A primeira já foi muito boa. Foi boa. Um sucesso de audiência. Você viu o sonho que eles tiveram e Deus revelou para José e José falou para ele. Viu a cara de preocupado de Faraó? Qual o nome dele mesmo? Nome de quem? Do Faraó. Nome do Faraó? É Faraó? Eu conheço ele como Faraó. Mas é isso aí, Aninha. Hoje tá muito especial. Vamos orar pra iniciar, né? Como sempre. E depois vem a tia Sandra. Mas olha só. Vamos lá. Orar o Pai Nosso, é isso? Pode. Tá bom, vamos lá. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, poder e a glória para todos sempre. Amém. É isso aí, Aninha. Agora é a minha tia Sandra. E como sempre, a gente precisa lembrar o pessoal de dar o seu like, o que ajuda muito. É verdade. Dá o seu like, Verdade. deixa o seu like. E se inscreva. Se não for inscrito, se inscreve no canal, tá ok? Isso ajuda muito a gente. Ajuda mesmo, ajuda mesmo. Tá muito bom essa escolinha. Tchau. Olá, crianças, que prazer nós estarmos juntinhos novamente e hoje para nós ouvirmos a segunda parte da história de José, que é uma história maravilhosa e hoje eu tenho certeza que vocês vão ficar emocionados de ver o desfecho final dessa história. Eu gostaria de contar, desde o início, mas se eu fizer isso, o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então eu sugiro que quem não assistiu a escolinha da semana passada, procure lá no YouTube, no nosso canal Águias de Deus, a primeira parte dessa história. Que vale a pena, crianças. É muito linda, é maravilhoso ver o que Deus fez na vida do José. E hoje nós vamos ouvir a segunda parte. Bom, nós paramos naquele momento em que Faraó tem um sonho, 2 sonhos, e ele fica ali querendo saber o significado, porque ele viu que eram sonhos diferentes, que Deus estava querendo falar alguma coisa com ele. E aí ele chamou os magos, chamou aqueles homens, que eles acreditavam que poderiam revelar o significado desses sonhos, mas ninguém conseguiu fazer isso. E aí, aquele copeiro, vocês lembram? Daquele copeiro, que o José falou que em 3 dias ele voltaria para servir Faraó e que pediu que lembrasse dele quando chegasse lá. E ele esqueceu de José. Aí sim, aquele copeiro que tá aí, para vocês verem, virou para Faraó e falou assim: Faraó, lá na prisão tinha um rapaz com dom de revelações. E eu e o padeiro tivemos sonhos, ele revelou e aconteceu do jeitinho que ele falou. Foi assim que nós terminamos a nossa escolinha da semana passada, E aí, Faraó ficou animado e imediatamente pediu que trouxessem José lá da prisão. E aí, quando ele chegou lá, Faraó contou os 2 sonhos.
ele sonhou com 7 vacas gordas e bonitas, próximas ao rio Nilo, e 7 vacas magrinhas, feias, engoliam essas 7 vacas gordas. Olha que coisa, crianças! E ele sonhou também com 7 espigas no mesmo pé, espigas cheias, bonitas, e 7 espigas também raquíticas, feinhas. E essas 7 espigas feinhas engoliam as cheias e bonitas. E aí Faraó viu que tinha alguma coisa estranha ali. E quando ele contou o sonho, José virou e falou assim: ó, Faraó, eu não posso interpretar seu sonho, mas eu sirvo um Deus que pode. E esses 2 sonhos significam a mesma coisa. Tanto as vacas gordas quanto as espigas cheias representam 7 anos de muita fartura. Vai ter a colheita, vai ser muito boa, vai ter muito mantimento, vai ter muito trigo no Egito, muito alimento mesmo. Mas depois desses 7 anos virão mais 7 de muita fome, de muita seca, de muita fome. E se o Senhor não armazenar alimentos nesse tempo de fartura, quando chegar o tempo de escassez, muita gente vai morrer de fome. E Deus está te dando a oportunidade de saber o que vai acontecer, para que o Senhor possa fazer alguma coisa. E ele ainda virou para o Faraó e falou assim: olha, eu sugiro que o Senhor escolha um homem da sua confiança, para que essa pessoa possa administrar todos esses mantimentos no tempo de fartura. Que ele possa armazenar em celeiros, para que quando chegarem aqueles 7 anos de fome, o povo consiga ter alimento suficiente para sobreviver a esse período. E aí Faraó olhou para José e falou assim: olha, eu não vejo ninguém melhor do que você. Você vai ser esse homem. E imediatamente, crianças, Faraó retirou o anel real dele, deu para José, nomeou ele governador do Egito, ou seja, abaixo do Faraó estava José. Era o cargo mais importante abaixo de Faraó. E Faraó ainda fez mais, deu a filha dele para a esposa de José. E vocês podem imaginar como ele ficou feliz, né? Agora aquele jovem que tinha sido vendido pelos irmãos, né, como escravo, que tinha sido preso injustamente, que tinha passado por tantos sofrimentos, agora aquele jovem era o segundo homem mais importante do Egito. E ele tinha uma missão dada por Deus, que era armazenar alimentos para aquele período de fartura, né? Aquele grande período de fartura, para depois poderem sobreviver no período de escassez. E aconteceu do jeitinho que José falou. Nos 7 anos teve muita fartura de alimento, tanta fartura que José encheu os celeiros. Em vários lugares tinham celeiros repletos de alimento. E quando acabaram esses 7 anos, veio aquele período que Deus tinha mostrado. Um período de seca, um período de fome. Mas no Egito, gente, a fome não chegou. Por quê? Porque tinha alimento suficiente que José tinha armazenado. Só que foi um período muito duro, muito difícil. E a fome chegou em vários lugares. E imaginem, crianças, onde a fome foi bater na porta? Lá na terra do José, em Canaã, na casa de Jacó e na casa de seus filhos. E chegou num ponto que eles não tinham mais o que comer. E aí Jacó virou para os filhos e falou assim: olha, vocês precisam se mexer, vocês têm que ir lá para o Egito, porque eu ouvi dizer que lá tem fartura de alimento, eles estão vendendo e a gente não pode morrer de fome.
E aí eles concordaram e o Jacó deixou os 10 filhos irem para o Egito para comprarem alimento. Epa, mas espera aí, vocês estão lembrados que eu falei no outro vídeo que José tinha 11 irmãos? Cadê o 11º? Sabe o que foi que aconteceu, crianças? O que não foi era o Benjamim, irmão de José, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E que na época que ele foi vendido como escravo, ele ainda era pequenininho, ele não participou de nada daquilo. E quando José morreu, né, que o pai imaginou que ele tinha morrido, quando José morreu, o Jacó ficou muito apegado a Benjamim. Então ele virou e falou assim, ó, vocês vão lá para o Egito, comprem alimento, mas o Benjamim vai ficar aqui porque eu não suportaria perder ele também. E aí ele deu o dinheiro, eles arrumaram tudo e fizeram a viagem para o Egito. E quando chegaram lá, crianças, que eles ficaram frente a frente com José, sabem o que foi que aconteceu? Nada. Sabem por quê? Porque eles jamais poderiam imaginar que o José, aquele irmão deles, seria aquele homem mais importante do Egito. E eles não reconheceram José com aquelas roupas maravilhosas, né? Alguns anos mais velho, mas na verdade não era nem tanto pela aparência de José, mas a maneira que ele estava vestido, a posição de destaque que ele ocupava, nunca que eles poderiam imaginar, né, que fosse José. Mas José reconheceu os irmãos. E quando eles chegaram e se curvaram diante dele, né, do governador do Egito, imediatamente José lembrou daquele sonho. Lembram, crianças? Aquele sonho, né, que ele teve, Deus mostrando para ele os feixes, né, se inclinando diante do feixe dele. E aí, crianças, ele precisou respirar fundo, né? Respirar fundo para pensar no que ele faria naquela situação. E aí ele virou e perguntou para eles assim, duramente, vocês são de onde? Meu senhor, nós somos de Canaã, nós viemos aqui para comprar algum alimento. Não, vocês são espias, vocês vieram aqui para vigiar a gente, para vigiar o nosso país, vigiar o nosso povo. E aí os irmãos falaram assim, não, senhor, isso não é verdade. Nós viemos aqui para comprar alimentos, nós deixamos o nosso pai lá, nós temos um irmão mais novo que o nosso pai não deixou vir e nós viemos aqui para comprar alimento. E aí eles começaram a falar entre eles, tá vendo? Isso tudo está acontecendo com a gente porque nós vendemos o nosso irmão, nós não tivemos dó dele quando ele pediu por misericórdia. E o José, gente, apesar de eles estarem falando, né, lá na língua deles, José entendia tudo, lógico. E o José teve que se segurar, engolir o choro para não chorar ali na frente deles. Mas ele ficou muito emocionado. E ele arrumou um jeito de sair, chorou, se emocionou. E ele voltou e falou assim, olha, para eu saber que o que vocês estão falando é verdade, vocês vão ficar todos aqui juntos, vou esperar um tempo. Aí deixou eles lá 3 dias, crianças, presos, pensando no que faria com eles. E aí ele virou e falou assim, olha, vou dar uma chance para vocês. Para mostrar que vocês estão falando a verdade, eu vou deixar vocês irem. Mas um de vocês vai ficar aqui preso. E eu só vou liberar quando vocês trouxerem esse irmão mais novo que vocês falaram que tem e que ficou com o pai de vocês. E aí eles não queriam deixar o irmão preso, eles não queriam passar por aquela situação, mas eles não tinham escolha, né? Eles tinham que ir e fazer aquilo que aquele homem, né, que aquele governador estava pedindo. Mas eles já sabiam as dificuldades que eles iriam enfrentar, porque desde que ele tinha sido morto, né, pelo menos assim o pai pensava, o pai estava muito agarrado com Benjamim, nunca que ele iria deixar eles levarem o irmão caçula para o Egito.
E aí, quando eles chegaram lá, eles contaram para o pai, falaram que o irmão, o Simeão, tinha ficado preso e que aquele homem só liberaria o irmão se eles voltassem com Benjamim. E aí o pai se desesperou: não, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso, eu já perdi o José. E começou a chorar desesperado: eu já perdi o José, eu não vou perder agora o meu outro filho também, de jeito nenhum. E aí, o que foi que aconteceu, crianças? Eles seguraram o máximo que eles puderam. O pai não deixou, Benjamim ia, e não tinha como convencer o pai do contrário. O irmão estava preso lá, eles estavam com o coração partido porque o irmão tinha ficado preso, mas eles não podiam contrariar o pai. Até que um dia o alimento acabou. Tudo que eles tinham levado acabou e a fome começou a bater lá na porta de Jacó. E ele viu que não tinha outro jeito a não ser deixar que Benjamim fosse junto com eles. E aí, crianças, conforme vocês viram, Benjamim foi, os irmãos levaram dinheiro em dobro, levaram vários agrados para entregarem a José, e parecia que estava tudo resolvido, né? Eles chegaram lá, cumpriram aquilo que aquele homem tinha pedido, levaram o irmão. E José, quando viu Benjamim, crianças, ele ficou muito, muito emocionado. Ele abençoou o irmão e ele teve que procurar um canto para chorar, de tão emocionado que ele ficou. Vocês imaginem também a saudade que ele sentia, né, do pai durante todos esses anos afastado. E aí, para surpresa dele, José mandou preparar um grande banquete, onde ele recebeu os irmãos. E nós paramos aqui, né, na nossa figura aqui, ó, José, né, governador, conforme nós vimos, e agora ele aqui frente a frente com os irmãos, né, a primeira vez. Aí agora, na segunda vez, eles voltaram e José mandou preparar esse banquete maravilhoso. E ele estava assim muito emocionado de ver Benjamim, tanto que ele teve que sair para chorar. E aí, o que foi que ele fez? Enquanto eles estavam participando daquela ceia, ele pediu que os empregados arrumassem os sacos de mantimento. Ele mandou bastante mantimento para eles, pegou todo o dinheiro que eles tinham pago, pediu que colocassem dentro dos sacos, mas ele fez uma coisa, crianças, que ninguém esperava. Ele pediu que a taça dele de uso pessoal, a taça de prata, fosse colocada no saco de Benjamim. E aí, quando eles já estavam para ir embora, achando que tinha dado tudo certo, que estava cumprindo a promessa e levando o irmão de volta para o pai, o Benjamim, José chama eles e acusa de roubo, que a taça dele de prata sumiu e que um deles tinha pego a taça. E aí eles falaram assim: não, meu senhor, de maneira nenhuma. Qual de nós faria isso? Retribuiria dessa maneira a sua hospitalidade? Nada disso. E aí ele falou assim: bom, então vocês não vão achar ruim se nós revistarmos os sacos. Não, tudo bem, pode revistar. E crianças, quando eles começaram a mexer nos sacos, aonde estava a taça? No saco do irmão mais novo, que para que o pai pudesse deixar Benjamim ir, eles tiveram que prometer muito que levariam Benjamim de volta. E aí José virou e falou assim: olha, vocês podem ir, mas ele vai ficar como meu escravo. E aí os irmãos ficaram desesperados: não, por favor, não faça isso, se o nosso pai, se nós voltarmos sem Benjamim, nosso pai vai morrer de tanto chorar e de tanta tristeza, ele já está muito idoso, por favor, não faça isso. E aí, gente, eles assim se desesperaram, começaram a chorar, a se desesperar e se ofereceram de ficar no lugar de Benjamim. E aí José viu que realmente os irmãos tinham mudado,
que a maneira que eles agiram com ele, vendendo, né? Eles não queriam repetir agora esse gesto com o irmão, a ponto de eles se oferecerem de ficar como escravo no lugar dele. E aí, crianças, José não aguentou. E José começou a chorar e se revelou aos irmãos. De quem vocês lembram? Nós já falamos que ele foi vendido, né, por 20 moedas de prata. Nós estamos falando agora que ele se revelou aos irmãos. Ele não aguentou, ele tinha que contar que ele era o José. E eu lembrei de alguém, sabe? José tipifica uma pessoa muito, muito especial. E daqui a pouco eu vou falar para vocês quem. E olha, se eu estivesse ali, naquele momento, crianças, eu teria chorado muito, viu? Porque se eu estivesse presenciando aquela cena, né? Porque só de contar eu já fico emocionada. A esposa de José saiu e ele pediu que todos saíssem. E ele ficou ali frente a frente com os irmãos. E ele falou assim, olha, eu sou José. Eu sou aquela pessoa que vocês venderam. Quando ele falou isso, os irmãos ficaram apavorados. Primeira coisa que eles pensaram, poxa, ele vai querer se vingar da gente. Nós fizemos um mal para ele. Mas aí José consolou eles e falou que não, que aquilo tudo tinha sido permissão de Deus, para que ele pudesse ficar ali à frente no Egito, para que ele pudesse armazenar alimentos e que a fome não chegasse até eles e a todas as outras pessoas, né? E aí ele perguntou pelo pai e apresentou os irmãos para o faraó. Gente, eu fico imaginando a alegria de José. Os irmãos de início ficaram apavorados, né? Imaginando na vingança de José. Mas quando eles viram que José realmente tinha perdoado eles, aqui ó, o encontro de José com Benjamim, que não era mais esse menininho, tá, crianças? Benjamim já era um rapaz, porque José tinha passado muitos anos lá no Egito, né? E aí eles ficaram muito emocionados, eles se abraçaram, eles choraram, eles ficaram radiantes de ver que aquele governador era o irmão deles, que eles julgavam que já tivesse até morto, porque eles sabiam que ele não tinha morrido naquele momento, né? Que eles venderam. Mas anos e anos sem saberem de José, com certeza eles tinham imaginado até que José já estaria morto. E aí José apresentou eles para o faraó e o faraó prometeu, o faraó falou assim, não, José, pode mandar vir a sua família, eu vou separar umas terras para vocês, eu vou ajudar para que eles possam se estabelecer e viverem aqui no Egito. E aí, crianças, os irmãos foram lá ao encontro do pai. Vocês conseguem imaginar a alegria de Jacó quando eles chegaram lá e falaram que José estava vivo. José estava vivo, filho amado de Jacó. E Jacó ficou muito feliz, crianças, mas muito, muito, muito feliz. E toda a família mudou para o Egito, toda a família. Faraó providenciou para que eles tivessem terras, né, para viverem, para morarem. Vocês podem imaginar a emoção. Olha aqui o Jacó. Vocês podem imaginar a emoção do Jacó quando chegou lá, que ouviu José, que abraçou. Nossa, crianças, foi maravilhoso. E a partir daquele dia, a família viveu feliz. Depois Jacó morreu. Os irmãos ficaram preocupados de José querer se vingar deles, mas eles viveram harmoniosamente, muito felizes. Sabem por quê, crianças? José perdoou. Ele tinha tudo para ter mágoa, ter rancor dos irmãos, mas ele perdoou e ele reconheceu que tudo aquilo de ruim que ele tinha passado tinha sido permissão de Deus. E que na época certa, Deus manifestou o propósito dele para a vida de José, né? E que propósito! Nem nos melhores sonhos de José
ele poderia imaginar que Deus levaria ele, né, por um caminho tão maravilhoso, de tanta importância, né? Ele administrar tudo isso para que as pessoas não morressem de fome no Egito e em outros lugares. Então, lindo, 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 crianças. Quem eu falei para vocês, né, que José tipifica, é o Senhor Jesus Cristo, né, que também foi vendido pelos seus irmãos, né, ou seja, por aquelas pessoas que eram do seu povo, não por 20, mas por 30 moedas, e dessa revelação que muito em breve vai ter, né? Quando ele voltar e que ele chegar lá no meio do povo dele, que rejeitou a primeira vinda dele, né? Que não creu que ele era o Filho de Deus, e ele se revelar e ele falar que ele é o Cristo, né? Que veio para nos resgatar. Nós estamos esperando, né? Essa volta de Jesus. Vai ser algo assim maravilhoso. Então, que lição eu aprendi com a história de José? Eu aprendi, crianças, que mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, por situações em que parece que Deus se esqueceu de nós, nós precisamos estar certos de que Ele nunca abandona um filho seu. Na hora certa, no tempo certo, Ele vai vir e vai nos socorrer com toda certeza. Beijinhos, crianças, que Deus abençoe vocês. E aprendam, né, que nós devemos perdoar. Nós não podemos guardar rancor, não podemos guardar mágoa de ninguém. Beijinhos, crianças, até a próxima escolinha. Beijos. Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, o rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.